Veja, essas questões de ser de direita, ser de esquerda, nesse mundo me lembra aquela frase que é tudo que é sólido se desfaz no ar. Então, a cada tempo a gente vai demonstrando a nossa forma de pensar em relação Sim, à política. exatamente. Olha, por falar em Leonel Brizola, eu tenho um vídeo aqui, depois a gente vai colocar no ar, não sei se hoje ou amanhã, acho que amanhã. Um vídeo importante das diretas já, porque foi o sistema Atalaia de comunicação, na época, que abriu as portas para a luta, né, do movimento das diretas. Foi Dr. Walter Franco que encabeçou isso, contra as elites políticas do Estado, que naquele momento o pai dele fazia parte, né? O Dr. Augusto Franco era, se eu não me engano, era o governador na época. E aí o Dr. Walter Franco, que era deputado estadual, foi lá e disse: não, meu pensamento é esse, precisamos da democracia e precisamos do voto, porque o cidadão é quem tem que escolher os seus representantes. E ele foi lá e brigou pelo voto das diretas. E aí tem um vídeo muito importante, emblemático, viu, ô Isaac? Você me fez lembrar desse vídeo, que é Dr. Walter Franco, ao lado de Marcelo Deda, ao lado de Lula e ao lado de Leonel Brizola, aqui na TV Atalaia, no final da década de 80, lutando pelo voto nas diretas já. Importante capítulo da nossa história. Mas, ô Isaac, Pronto, o vídeo está aqui no ar. Põe aqui no YouTube, por favor, meu querido Helder Santos. Pode colocar o áudio, viu? Tá ali, ó. Baixa, por favor, o áudio, porque no rádio tá isso. Isso aí é o grande César Cabral. Alô, César Cabral, radialista. Era novinho, viu? Mas já tava com cara de velho. Marcelo Deda, deputado estadual. Leonel Brizola. Dr. Walter Franco, libera. E o então deputado federal Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui na TV Atalaia, inclusive. Já tinha jeito de falar. Leonel Brizola, ele sempre falava que a TV Atalaia, o sistema Atalaia, foi o quartel-general, né, do projeto das diretas já no Nordeste. Então era aqui que as tomadas de decisões para as manifestações populares, para realmente brigar pelo voto, para derrubar realmente ali o sistema ditatorial, né, da ditadura militar naquele período, tá? Então o Dr. Walter Franco foi fundamental. Agora 6 horas e 59 minutos, 6 e 59. Isaac Silveira, Leonel Brizola é um dos grandes da política, por isso a sua ida naquele momento para o PDT, né? O PDT, ele se configurou na sua história, junto com Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, defensores da educação. Darcy Ribeiro é praticamente o criador desse conjunto de pensamento em relação a uma educação mais inclusiva. Inclusive os CIEPs, que foram instrumentos de inclusão social e de crescimento na educação, foi abandonado depois no Rio de Janeiro e em outras capitais. Veja que está retornando esse conceito da educação integral, né, da criança poder entrar pela manhã e só sair no final da tarde. Então veja, o que Isaac está dizendo é o seguinte: esse conceito de educação, de ensino em tempo integral, tanto para criança, adolescente, jovem, foi um pensamento do PDT de Darcy Ribeiro, né? Se eu não me engano. Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro, lá no início do PDT. Eu pensava que tinha sido de Leonel Brizola, mas não, foi Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro foi um dos grandes construtores dessa ideia que o país, para poder evoluir, precisava plantar suas bases a partir da educação. Eu entendo que isso, como verdadeiro, essa tese, a gente às vezes abandona em busca do viés econômico, do imediatismo. Sim. E é muito comum as administrações não se planejarem para 10, 20, 30 anos. São imediatos. Então percebam que os mandatos que nós tivemos é muito mais de desenvolvimento, ou seja, de obras. Então, se você pegar a gestão da Edivaldo Nogueira, você vê um prefeito que construiu apenas uma escola em ensino integral que não foi entregue ainda lá no Santa Maria. Quando ele podia ter feito isso em diversos bairros de Aracaju, porque na educação sobra recurso. O Fundeb,
Sim, claro. Hoje, ano passado, sobraram quase 70 milhões. Então é uma questão de visão de futuro, de visão política, que infelizmente parece que o exemplo dado por Darcy Ribeiro e Leonel Brizola não foi seguido. Então o trabalhismo, a educação foram as bases do PDT ao longo do tempo. Me parece que as pessoas ocupam os partidos apenas para utilizar as siglas como aluguel. E ali se deitam, dormem, depois buscam uma outra cama partidária para sobreviver. Eu vou falar a respeito de Edivaldo Nogueira, aliás, vamos falar a respeito da gestão de Edivaldo daqui a pouco, principalmente Isaac, que foi um combatente ao longo dos últimos anos na Câmara de Vereadores com relação à gestão de Edivaldo, fez diversas denúncias importantes e revelou, né, licitações superfaturadas, situações realmente que trouxeram para Edivaldo Nogueira, né, um desgaste muito grande nos últimos meses por conta dessas ações. Mas eu vou para o intervalo comercial, volto já, e na volta, Isaac Silveira foi um dos vereadores que decidiu apoiar Emília Corrêa no segundo turno, que veio do União Brasil, do agrupamento de André Moura, de André. Como é que fica a aliança de André com Fábio Nitidieri? A diferença de votos de Luiz para Emília Corrêa foi a mesma quantidade de votos que André teve no primeiro turno, coincidentemente. Eu volto já com essas duas entrevistas, Lúcio Flávio à minha direita e Isaac Silveira à minha esquerda. Estamos apresentando. Naquele momento poderia, né, apoiar o candidato de Edivaldo, poderia ter um consenso no agrupamento em um nome único. Como foi aquele bastidor até a construção da sua aliança no União Brasil? Veja, além das questões pontuais em relação ao futuro de Aracaju, saúde, esses temas mais centrais de uma administração, educação, nós colocamos a seguinte condição para poder ou não ingressar no União Brasil. Eu não me aliaria a um projeto que tivesse como perspectiva a sucessão a partir de uma indicação de Edivaldo Nogueira, ou seja, eu não estaria no palanque de quem quer que fosse a continuidade dessa atual gestão edivaldista. Disse isso o André e ele afirmou para mim que não havia nenhuma equação, nenhum planejamento, porque se dizia à época que André seria apenas um balão de ensaio para que fosse aplicado. Isso, exatamente. Fizeram as mil conjecturas. E ele disse: tem a minha palavra de que nós não vamos fazer isso. Iranda será candidata. Só existe uma condição de Iranda não ser candidata. Aliás, duas. Ela não quiser ser candidata, eu não posso obrigá-la, ou o Ricardo Vasconcelos, que então, o presidente o atual presidente da Câmara, ele foi o primeiro convidado por André Moura para ser o candidato desse agrupamento. E Ricardo não aceitou, então o nome de Andra era uma questão. Naquele momento ele fez o convite para Ricardo? Para o Ricardo ser o candidato? Fez conversa com ele, achava que Ricardo. André é muito inteligente, ele conhece a política. Tanto é que a votação de Ricardo é a segunda maior votação que eu lembro da história da Câmara dos Vereadores. Então, ele teve a visão de que Ricardo tinha um mandato que tinha capilaridade e tinha um grupo de vereadores que gostam muito. Ricardo é muito amado na Câmara, muito respeitado. Emília falou semana passada que Ricardo terá o apoio dela. Eu perguntei a ela aqui na última quarta-feira e ela disse isso. O Lúcio Flávio, essa oposição a Ricardo pode ser feita por vocês ou, na verdade, vocês vão seguir a relatora, ou seja, a líder, a Emília Corrêa, que já falou aqui que Ricardo terá o apoio dela se ela, naquele momento, né, se tornasse prefeita? Eu lembro-me que você fez essa pergunta naquele podcast do YouTube da TV Atalaia e eu deixei muito claro que a gente não tem nenhum problema com o Ricardo Vasconcelos e a nossa líder, a Emília Corrêa, deixou isso muito claro também. Pelo contrário, nós tecemos muitos elogios à postura firme e independente que ele trouxe para a presidência da Câmara. Então, a gente segue o pensamento da Emília Corrêa enquanto grupo, enquanto time que está se formando e vai continuar nessa toada aí. Então, Ricardo deve ser reeleito, aliás, reeleito não, né? Porque é uma outra legislatura, um outro biênio, né? Um outro mandato, deve ser, né? Que é o primeiro biênio, né?
Então, ele com certeza será eleito presidente da Câmara. Há esse consenso entre a maioria dos vereadores, né, Isaac? Eu, da política recente, eu não lembro de um fato como esse, de alguém ter conseguido tanto reconhecimento e tantos apoios. O governador também manifestou o seu desejo que ele continue como presidente da Câmara. O Camilo disse que iria votar, do PT queria votar em Ricardo, e também a eleita prefeita Emília Corrêa também. Então, a gente tem todas as configurações políticas que favorecem a manutenção de Ricardo como presidente da Câmara. Nós convivemos com ele e construímos essa alternativa à época depois de Nitinho. E o voto de Emília foi muito emblemático. Foi a primeira vez que eu voto em um candidato a presidente, que, se não me engano, nas outras, ela tinha se abstido de participar. Apenas Linda Brasil não votou em Ricardo. Os demais, todos os outros votaram em Ricardo. Olha, esquerda, direita. Um dado importante a gente colocar aqui. Emília, no primeiro turno, ela teve 126.365 votos. 126 mil. Luiz Roberto, isso no primeiro turno. Emília teve no primeiro turno 126 mil. Luiz Roberto, agora nesse segundo turno, teve 122 mil. Então, mesmo que Emília repetisse a votação que ela teve no primeiro turno, ela ganharia a eleição. Ele não teve votos para vencer nem Emília no segundo turno, é evidente, nem no primeiro, né? Um dado importante aqui. Isso, e sobre a quantidade de votos, a diferença, né, de Luiz para Emília Corrêa foi de 43.082 votos. E a quantidade de votos que a Iandra Moura teve no primeiro turno, coincidentemente, foi 43.932. Você acha, Isaac Silveira, que a maioria do eleitor que votou em Iandra votou em Emília nesse segundo turno? É a impressão que eu tenho, que a grande maioria votou. Primeiro, também que havia aquele sentimento de ser uma mulher, né? Sim. Que Aracaju tinha gestado esse momento. E as mulheres, obviamente, foram as artífices dessa nova configuração. Eu acho que na eleição passada, há 4 anos, Daniela Garcia, sem a força da prefeitura, sem a força do governo do estado, o nome estava em ascensão, em crescimento, ela conseguiu ir para o segundo turno e teve mais de 100 mil votos, né? E não teve uma estrutura partidária e financeira muito forte por trás, né? Ela foi a mais votada em Aracaju para senadora. 73 mil votos. Ultrapassou até, inclusive, Laércio Oliveira. Vamos falar um pouco de Daniela. O que você acha desse resultado? Essa eleição realmente foi muito difícil para ela, né? Vai ser difícil ela se reerguer politicamente, Lúcio Flávio, na sua avaliação? Bom, a minha relação com a Daniela é muito boa, mas eu acho que as decisões políticas dela são sempre muito trágicas em função do mentor dela, que é o senador Alessandro Vieira, que os números, né, e a rejeição dele deixam muito claro que é um projeto em que o povo não aceita mais. Quem é que decide? Quem é que toma essas decisões? É Alessandro ou é Dani? Eu tenho, assim, para mim, eu não estou no grupo deles, não faço parte do grupo deles, mas eu tenho para mim que todas essas decisões equivocadas que derreteram a Daniela Garcia, a votação que ela teve agora, foram exatamente mentoreadas pelo senador Alessandro Vieira, que é líder daquele bloco, líder daquele grupo. Eu acho que só quem está fora dessa bolha era o Geórgio Passos, que se ficou isolado na oposição ao governo do Fábio, mas todo o grupo do senador Alessandro Vieira está aí assentado no governo do Fábio Mitidieres e Fábio Mitidieres enfrentou aí esse naufrágio eleitoral, derreteu o Alessandro Vieira na campanha para governador do estado, derreteu a Daniela Garcia agora para prefeita. Você viu da votação que ela saiu para que ela teve agora, nesse momento. Uhum. Eu acho que os números deixam muito claro, atestam muito claro os equívocos políticos e que o povo agora não... O povo antigamente, antes da rede social, Foca, tinha memória curta. O eleitor não lembrava em quem votou na última eleição. Agora o print é eterno. Os seus cortes, os seus vídeos fazem o eleitor resgatar e lembrar onde é que estavam e onde é que está agora. O que é que disseram no passado, o que é que justifica a Daniela Garcia bater tanto no Edivaldo e estar abraçado agora ao candidato do Edivaldo. E o povo lembrou disso.
Yandra Moura optou pela neutralidade. André foi para a praia, foi lá para o Rio de Janeiro, nem se envolveu nesse segundo turno. A maioria dos vereadores do União Brasil, do Podemos, do PRD, as lideranças optaram mais por Emília correr nesse segundo turno do que por Luiz Roberto, muito por conta do clima da campanha do primeiro turno, que foi muito acirrada, e Andra se sentiu muito atingida pessoalmente, né? E teve aquele voto de neutralidade, aquela posição de neutralidade, mas alfinetando a campanha de Luiz Roberto. E a diferença de Luiz para Emília foi justamente a mesma quantidade, ali aproximadamente a mesma quantidade de votos que Andra teve no primeiro turno. Qual será a posição? Claro que é cedo agora a gente falar sobre isso, Isaac, mas qual será a posição, os rumos que a União Brasil vai ter nos próximos anos na política? Você acha que a aliança entre André, União Brasil, com o PSD, com o Fábio Mentidieri, deve seguir? Veja, quem estabeleceu esse, vamos dizer assim, constrangimento dentro do chamado agrupamento, o governador Fábio Mentidieri foi o mesmo, foi o governador, quando puxou para si a honra de poder, em tese, de poder eleger o Luiz Roberto, que não aconteceu. Aconteceu a desonra. Certo, mas ele, na posição de líder, de apoiador, ele tem que fazer aquilo? Não, nem necessariamente não, porque o candidato ficou... A escolha de Luiz Roberto foi de Edivaldo Nogueira. Há que se lembrar que o grupo não decidiu pelo nome de Luiz Roberto. Sim. Não houve aquela reunião... Fábio tem que se manter mais neutro, se a decisão, mais tranquilo, é isso? Se a decisão não foi do grupo, Fábio sabia de diversos líderes que havia se sobrestado esse apoio, certo, poderia ter tido uma participação mais amistosa, menos... Ele disse literalmente, agora, essa campanha está nas mãos do governador. Então, ele puxou para si a derrota. E a derrota nas nossas vidas tem consequências. Agora, o tamanho das consequências, ele que foi o pós-criador da candidatura de Luiz, agora vai ter que desfazer essas consequências. Se André consultar todos ali no União Brasil, vamos permanecer ou não no agrupamento, vamos seguir ou não, qual será a resposta, a posição de Isaac? Deixa eu fazer só uma coisa. Eu estou trabalhando desde antes para que Emília tenha uma Câmara pacificada. Certo. Eu não conversei com o Lúcio Flávio, porque eu já sei que ele é exatamente desse agrupamento que foi vitorioso nas eleições de agora 2024. Portanto, conversamos. Não tive essa preocupação. Isso já é de casa. Nem o Ricardo Vasconcelos conversou comigo. Exatamente. Agora, os demais vereadores, Zitu, Cabinho, Soneca, a gente vem conversando para termos uma Câmara pacificada, para que a Emília tenha as condições. Você falou de Soneca, mas Soneca não votou em Andras. Não. Soneca estava no PSD. Mas são os mais próximos que ali... É porque está insatisfeito, não? O Soneca, não. Vamos para frente. Vamos para frente. Eu soube de algumas situações nos bastidores. Mas é assim, a Emília recebeu uma Câmara e tem uma Câmara pacificada para que ela tenha a tranquilidade administrativa. E porque eu reafirmo, meu caro amigo Lúcio Flávio, o que Edivaldo está fazendo com as finanças de Aracaju é assustador. Falei isso aqui, não foi antes de chegar? É assustador. Eu tenho acompanhado, eu tenho amigos que fazem parte das secretarias, das diversas, e eles estão impressionados com a rolagem de dívida. Eu pago hoje a empresa de João e deixo a de José para daqui a mais 2 meses. Nos outros 2 meses eu já faço o inverso, ou seja, está se rolando o orçamento. Então, Emília Corrêa vai pegar uma prefeitura complicada no ponto de vista financeiro. É uma política de terra arrasada que ele está implementando. Aquele discurso que arrasada. Aquele discurso que ele fez de... eu liguei para fazer a equipe de transição, não acreditem. Eu conheço ele. Ele é mentiroso. Em cada 10 palavras que ele expressa, metade é mentira para ser bondoso com ele. Então podem se preparar que ele criará todos os empecilhos para a Emília não prosperar. E eu farei o contrário. Eu já disse aqui, eu vou ser adversário de Edivaldo enquanto eu viver. Porque eu sei dos males que ele causou a diversas pessoas que estavam na política.
Por exemplo, essas dispensas de licitações aí. Teve uma da Torre que foi em torno de 80 milhões. As licitações da educação, que todos nós sabemos. Enfim, esse pepino que é essa licitação do transporte coletivo, que Tribunal de Contas, Ministério Público, Procuradoria-Geral, todo mundo contra, né? E ele realmente seguindo adiante. Eu acho que foi um erro até da campanha. Por exemplo, Luiz Roberto, em todas as intervenções e entrevistas, dizia que se orgulhava da licitação do transporte coletivo. Sendo que o Tribunal de Contas está dizendo tem irregularidades. Exatamente. Aí vem o Ministério Público, tá errado isso aqui, olha, tem vários pontos. A Procuradoria também, inclusive eu fiquei sabendo que o Procurador-Geral do Ministério Público, o Manuel Machado Neto, né? Conhecido como Machadinho. Conhecido nos bastidores como Machadinho. Teve um dia que eu falei com ele, eu perguntei, doutor Manuel ou Machadinho? Aí ele começou a... Mas olha, veja, o Procurador-Geral do Ministério Público, ele corroborou o parecer do Ministério Público de doutor Henrique. Então, veja, não são irregularidades apontadas por um vereador na Câmara que tem o seu peso, claro, que tem a representação popular. Mas, veja, são irregularidades apontadas pela Corte de Contas, pelo Tribunal de Contas do Estado, né, pelo Ministério Público, pela Procuradoria. Não se julgou o mérito ainda. Vai ter um julgamento, se eu não me engano, agora dia 1º de novembro, no pleno do Tribunal de Justiça, sobre essa pauta. Tem os vereadores cobrando, fiscalizando, tem os meios de comunicação, ou seja, aí durante a campanha Luiz Roberto se orgulhava da licitação. Então, acho que foi um erro, né? Para mim a pergunta... Não, claro, para você, Isaac. Um erro crasso, um erro gravíssimo. Ele se sustentou... Veja, é isso que eu digo, Edivaldo, ele constrói as quimeras, as mentiras, os sonhos, e aí ele implementa como verdade. Ele demora quase 8 anos para fazer uma licitação. Há todas essas vicissitudes, essas falhas na licitação, e ele quer dourar a pílula dizendo olha, não tem problema algum, é uma belíssima licitação, e vai o Ministério Público, o Tribunal de Contas, tudo se levantou aí, e ele continua. Aí Luiz Roberto pega esse discurso, porque ele era um ventrílogo de Edivaldo Nogueira, e passa a perpassar, achando que a sociedade não tem isso que o Luiz Flávio acabou de falar, não tem um filtro da história, não tem os dados. Então, nem todo mundo, me permita, é tão bestializado ao ponto de acreditar nessa mentira veementemente dita. Me mostrou na urna. Exatamente isso. Olha, as pessoas, os políticos ainda não entenderam, eu repito todas as vezes, o que é o eleitorado de Aracaju. É diferente. Por que, Isaac? Porque, se você me disser os dados sociológicos, eu não sei lhe apontar. Mas, ao longo, é uma capacidade de se reinventar e de colocar novos grupos e desfazer os novos grupos, como o eleitorado da Aracaju, é invejável. Você não tem aqui uma massificação. Veja, Jacques Barreto foi uma unanimidade num período, quase unanimidade em Aracaju. Era o grande populista. Hoje ele não ganha para vereador. Verdade. É mentira minha? Jacques fez alguma coisa, ele se contradiz o tempo todo. O eleitorado foi observando. O eleitorado aracajuano é crítico por natureza. Por natureza. Verdade. Você, inclusive, disse que é diferente da Bahia, né? Que a capital faz o governador. É verdade. Veja, muito bela a relação, muito bonita. Veja, uma pessoa me questionou, acho que foi na quarta ou quinta-feira, disse assim, Foca, se realmente a vitória de Emília acontecer, vamos ter em Sergipe um grupo político dominando a prefeitura, outro grupo político, né, comandando o governo do estado. Isso é muito bom para a população porque um acaba competindo com o outro, né? Há um grupo político que quer fazer bonito na prefeitura, o outro quer fazer bonito no governo do estado. E existe essa realidade política desse cenário na Bahia e em Alagoas. Mas veja, na Bahia e em Alagoas é diferente de Sergipe. Porque quem decide uma eleição para governador em Alagoas e na Bahia é o interior, não é a capital. E ao contrário de Sergipe, meu amigo, quem decide uma eleição para governador é a Grande Aracaju e principalmente a capital sergipana. E o eleitor de Aracaju é crítico por natureza. Agora vamos lá, fazendo um panorama das eleições de 2022. A presença de Emília Correia
na chapa majoritária com Valmir Francisquinho, trouxe para Valmir, em Aracaju, uma força, né? Porque, veja, Emília já era muito conhecida em Aracaju, Valmir nem tanto, e aí ela traz justamente Valmir à tona aqui na capital. Qual foi a importância, o grau de importância de Emília naquela campanha de 2 anos atrás, na sua avaliação, o Lúcio Flávio? O Valmir, ele era uma força pontual na região onde ele é rei, ele domina, e é algo... O Agreste Sergipano. O Agreste, é algo que o Isaac falou, é um estudo sociológico, porque não é matemático, não é cartesiano. O que Valmir é ali, tem que se fazer um estudo sociológico, porque é completamente diferente. E essa força, ela alcançou Aracaju com a vice Emília Corrêa, que era muito forte e pujante aqui. Então foi um casamento que nós vimos o resultado eleitoral disso. Valmir veio como um trator em uma onda de lá, Emília trouxe e arrastou ele para cá e virou aquele fenômeno eleitoral. Eu acho que isso é o que explica o que aconteceu em 2022 e se confirmou os 2 vitoriosos em votos de 2022 que não assumiram a cadeira, que foi Emília e Valmir, agora foram vitoriosos nas suas cidades como prefeitos eleitos. Eu acho que tiveram 2 sentimentos que ficou impregnado na cabeça do eleitor da eleição de 2022. Veja só, o primeiro sentimento é que se Valmir tivesse colocado Emília Corrêa como candidata a governadora no dia 11 de setembro, ela poderia ter conseguido a vitória e ter conseguido chegar no Palácio dos Despachos. Eu não tenho nenhuma dúvida. Seria governadora eleita de Sergipe. E aí ficou esse sentimento em 2022. Rapaz, por que Valmir não se afastou para Emília poder assumir? Aí se tem uma história nos bastidores, mas foi uma decisão do PL, foi uma decisão do Valmir, não quero entrar nesse mérito. Quem foi realmente que não quis que Emília fosse a candidata? Se foi Valmir, se foi o PL, ou se foi a própria Emília. Em consenso. Ou se for o jurídico. Se for o jurídico, não sei. Vai dar. Não quero entrar nesse mérito. Agora, que ficou esse sentimento no eleitor, ficou. E o outro sentimento foi a postura de Emília no segundo turno. Sim, isso agigantou ela. A postura de Emília não apoiou Rogério Carvalho. Isso. Ela saiu grande naquela decisão agigantou dela. Ela. Agigantou. E aí, claro, meu amigo, as falhas no agrupamento governista, o maior cabo eleitoral de Emília Corrêa, Edivaldo Nogueira, e aí, meu amigo, tudo realmente conspirou para a vitória de Emília. O sentimento de mudança, as decisões acertadas de Emília em 2022, a precariedade que é a gestão de Edivaldo Nogueira. Aí juntou tudo, chegou nos 57% de vitória de Emília de ontem. O sentimento de indignação do povo em relação ao resultado eleitoral que não foi confirmado pela justiça, o resultado. Exato. O povo estava com aquilo engasgado. Tomaram do povo o governador e a vice-governadora. O povo estava com aquele sentimento. Poxa, puxaram da gente o que a gente escolheu. Eu acho que aquilo explodiu agora. Olha, em 2012, Isaac, você acompanhou melhor essa campanha, de perto ali nos bastidores. João Alves conseguiu a mesma coisa, vencer a máquina da prefeitura e a máquina do governo do estado. Mas naquele período, João era João, Já tinha todo uma história, um legado, Um legado, então... Havia sido prefeito, governador. Isso. Então, João era grande, Lembra que a frase foi João que fez, Até uma brincadeira. Muito forte, Exatamente. Muito forte. A orla, foi João que fez. O cara fazia um prato, brincava, tinha aqueles memes, esse macarronado, quem foi que fez? Foi João. Veja, olha, primeiro a gente precisa construir isso. Emília se colocou como oposição a tudo que aqui está. E quando você faz oposição, você corre um risco. Se aquele que estiver administrando for um bom administrador, uma boa administradora, a oposição se esvazia e é jogada de escanteio. Sim. Se a oposição enfrenta uma administração e ela não é próspera, ela é ruim, ela é deficiente, a oposição cresce. Por que a Emília cresceu? Porque Edivaldo achou que poderia administrar mentindo. Eu falo isso, vocês ficam pensando que é pessoal. Não é, não. É que metade da administração dele é mentira. Eu vou contar um fato para vocês. A candidata a vereadora, a ex-secretária Vanesca, foi para uma reunião. Campeã de votos, a Vanesca. Veja, foi para uma reunião
campeã de votos, não teve? Teve uma votação até significativa. Pois é. Ela foi para Me surpreendi com a quantidade de votos dela. Rapidamente, ela foi para uma reunião em uma casa com algumas pessoas, e uma mulher disse para ela que tinha ido a uma unidade básica de saúde pegar X medicamento e que não tinha. Ela disse na frente de todo mundo que não era verdade o que a mulher estava dizendo. Que tinha medicamento sim. Assim mesmo, assintosamente. Não, doutor, eu fui ontem. Não, tem. Então, entenda isso. Isso é clichê. Ele repete algo assim, fala assim, Edivaldo, os ônibus estão quebrados. Que ônibus está quebrado? É isso mesmo. É incrível isso. Impressionante. E ele sustenta. Se você passar a manhã todinha, ele vê o ônibus quebrado. Não está quebrado, não. Por que ele pode quebrar, não? Então ele faz esse como é que eu não sei nem que nome eu dou isso. Ele cria. Fake news reiterado, e ele mantém. E os seus aliados ou fazem isso ou deixam ser secretários. Todos eles repetem esse modelo de discurso. Fala em verdade sustenta, assim, sabe? Então, aí Emília fica combatendo isso. E a população dizendo, não, a Emília está falando a verdade. E ele mentindo. A Emília está falando a verdade. Aí quando chega nesse momento, o cara diz, agora, meu amigo, quem falou a verdade, eu vou votar em quem falou a verdade. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial e na volta eu vou trazer a declaração de Emília Correia, a mais polêmica de ontem. Emília, na comemoração na sede do PL, em entrevista coletiva à imprensa sergipana, ela afirmou: bandido não se cansa, dá um tempo. Eu volto já, hein? Que André Davi vai assumir o comando da Guarda Municipal na futura gestão de Emília Correia. É verdade ou é mentira, Gilmar Carvalho? Edilson Souza. Hein? É verdade ou é mentira? Eu tô mentindo. Hein? Gostou, né? Você gostou. Ou é mentira, de Luiz Carlos Foca? Um abraço, viu, André? Hein? Agora a gente pode falar, já foi, já passou, né? Olha, o inspetor Rogério, saudações, um orgulho para todas as mulheres, a primeira prefeita eleita de Aracaju. É a história acontecendo diante dos nossos olhos. Verdade, é histórica essa vitória de Emília Correia. Bom dia, Foca, sou ouvinte da Transamérica Notícia, líder em audiência. Quero parabenizar toda a equipe por esse excelente trabalho. Quero parabenizar e agradecer a Deus pela vitória da nossa prefeita Emília Correia e Ricardo Marques, junto com o povo. Deus dê sabedoria nesse novo ciclo que se inicia para a nossa cidade, para todos os aracajuanos. Que Deus abençoe vocês todos. Um abraço. Abraço para você, viu, Kátia? Muito obrigado, viu? Pelo carinho sempre da audiência, pelo reconhecimento ao nosso trabalho. Bom dia, Carlos Foca. Aqui é Paulo Gomes. Trabalho aqui no Siqueira Campos, servidor público há 40 anos. E graças a Deus, a doutora Emília ganhou sem comprar voto, sem nada. Eu mesmo entregava santinho nos coletivos, certo? Por vontade de mudança. São 8 anos sem reajuste. Esse camarada pisar a gente. Nós é que sabemos que somos servidor público. Já posso me aposentar, tem 7 anos. Não me aposento, senão acaba de piorar. Mas Deus, quem tem Deus tem tudo. Bom dia, boa semana. E um abraço aí do nosso Flávio, nosso grande vereador. Abraço para você, meu nobre. Como é o nome dele? Paulo. É o Paulo. Agradeço aí, vereador Lúcio Flávio. Aliás, vereador eleito, né? Vereador só a partir de janeiro, mas tem que já ir se acostumando, Isaac? Já tem que ir se acostumando a tratar como vereador, não? É bom, não é? É bom, né? Porque vereador é aquele que abre veredas, então já vamos com ele para abrir das vamos abrir nas veredas. Agora, Lúcio Flávio cometeu um erro aqui. Ele chamou Edivaldo Nogueira de ex-prefeito. Ele é futuro ex-prefeito. Eu estava ouvindo o rádio, ansiedade. Né? Ansiedade. Você também sofre dessa ansiedade, não? Mais que ele, um pouquinho. É a expectativa. Diz que a ansiedade meio que machuca o nosso emocional, mas... Mas eu quero agradecer ao Paulo aí pela fala. Você vê, um servidor público, veja, o prefeito de Aracaju não conseguiu conquistar nem os servidores públicos que servem a prefeitura, que tem ele como comando geral. Serve o povo. Serve a prefeitura, o povo. E esse prefeito não conseguiu conquistar sequer a máquina pública. Estavam todos maltratados. Muito obrigado aí. Daremos o melhor. Por falar em servidor, luta de servidor, Isaac esteve
por perto nessa briga ao longo dos últimos anos, Isaac, o servidor realmente foi massacrado, né? Massacrado e perseguido. Por que eu digo que é perseguido? Mesmo quando nós conseguimos aprovar algumas emendas que davam a simples condição de igualar um reajuste linear para todos os servidores, ele entrou com pedido de liminar no TJ, no Tribunal de Justiça, e conseguiu. Ele impediu que mais 3 mil servidores tivessem apenas 4%. Em 8 anos, ele fez 3 movimentações de chamados reajustes, que foram 5%, 7,5% e 4%. Ou seja, numa inflação de quase 40%, não chegou nem a 20% de recomposição. Quando a gente pensava que era para todos os servidores, ele impediu que os servidores alcançados pela Lei 4769, que é a tabela do então prefeito João Alves Filho, ele impediu. Então era assim, todo mundo que conquistou qualquer benefício da justiça não pode ter reajuste linear. É uma equação absurda. E aproveitar que hoje é o Dia Nacional do Servidor Público, servidor municipal. Hoje é o dia do servidor, verdade. Parabenizá-lo. É 28 de outubro. Estou ao lado aqui do eleito vereador Lúcio Flávio, tenho certeza que nós vamos fazer um trabalho junto com a Emília para equacionar as finanças e oportunizá-la para que ela possa corrigir esses erros históricos cometidos por essa atual gestão, que possamos ter uma política salarial que valorize, que qualifique, que tenha em mente que a administração não anda sem os servidores. Não existe uma boa administração com os servidores perseguidos, humilhados. Ou seja, valorizar o servidor é valorizar o atendimento à sociedade, e isso nós conversamos muito com a Emília. A Emília é servidora pública, aposentada como defensora. Sabe o que é ser servidor na essência da palavra. Então, repito a todos os servidores e servidoras do nosso Estado, meu abraço especial, e aos meus amigos lá do INSS, Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho, que militaram muito comigo lá no Sindicato da Previdência. Nossa honra e alegria de ter compartilhado ao longo do tempo a luta e as batalhas por um serviço público de qualidade e por servidores valorizados. Emília Corrêa ontem, após a comemoração na sede do PL, concedeu entrevista coletiva para a imprensa e falou isso aqui, preste bem atenção. Eu faço questão de dizer, essas pulseirinhas representam meninas e meninos que na caminhada já encheu todos os meus braços, eu já mostrei na minha rede social. E cada pulseirinha dessa é uma menina, é uma família que gerou esperança de novos dias. E a gente não quer frustrar isso. Vai ser difícil, não vai ser fácil não. Porque não vão nos deixar fazer o que deve ser feito. Porque eles querem certamente, eles não se conformam. Tem uma frase no filme Cidade de Deus, pode ser muito forte dizer isso agora, mas é o seguinte, diz que bandido, ele não para, ele dá um tempo. Só que a gente não se cansa e a gente trabalha todo o tempo. Rapaz, jeito, é assim mesmo. É forte, forte. Viu isso ao longo do processo eleitoral com a força-tarefa que a gente fez. Sim, a força-tarefa sobre combater a compra de votos, principalmente agora no segundo turno, que teve mais força, né, Lúcio Flávio? Exatamente. Eu te contei com o apoio, além da amizade do apoio do delegado André Davi ao longo dessa caminhada, e nós conversamos muito sobre o absurdo que aconteceu primeiro turno, porque muitos candidatos a vereadores fizeram isso, junto aí com seus candidatos a prefeito, e isso foi assustador, e nós nos preocupamos o que é que isso poderia mudar o resultado da opinião do povo nesse segundo turno. Conversei com o André, falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para que a vontade do povo seja respeitada e não a vontade dos poderosos, do dinheiro, do abuso do poder econômico, e graças a Deus nós fomos muito eficientes municiando a Polícia Federal. A gente sabe que a Polícia Federal, Foca, não tem efetivo suficiente aqui em Aracaju para monitorar uma eleição com uma possível mudança de grupo político aqui. Era algo muito intenso, atenção a todo instante, então nós colocamos cidadãos comuns, indignados com a injustiça, indignados com o crime, para fotografar, monitorar e denunciar. E com essa central de denúncias, a gente municiou a Polícia Federal, que deu flagrante, que inclusive já tem inquéritos abertos, e eu acho que nesse pós-eleição teremos desdobramentos que podem trazer problemas para muita gente, porque não vai ser agora no âmbito estadual, no âmbito municipal, vai ser âmbito federal. Então as intervenções que porventura poderiam estar sujeitas a acontecer aqui, não acontecerão. Repito, eu em conversa com o André Davi falei, a gente não pode aceitar como normal, Foca,
É impressionante, eu sou neófito, Sim. sou um primeiro mandato que eu vou ter, não é possível aceitar como normal a compra de votos em Aracaju. Ela ficou normalizada, as pessoas estavam conversando, a gente já comprou tantas bocas de urna ali, no bairro tal a gente já tá... Isso é um absurdo. Naturalizou, calejou, tá todo mundo já calejado. Então, a gente quer dizer para você, cidadão aracajuano, vencemos essa força da compra de votos e não parará nessa eleição. Não parará. Nós continuamos as conversas. Quem tem mentoreado isso para mim é o André Davi, mas a gente Veja, Luiz Roberto, agora no segundo turno, ele falou que Aracaju não se vende. Ele falou isso. Aracaju não se vende. Qual a análise que você faz a respeito dessa fala de Luiz Roberto, Lúcio Flávio? Uma análise de um completo descolamento da realidade com a prática, né? Porque todas as denúncias que foram e registros que foram encaminhados à Polícia Federal tinham a ver com o agrupamento do Luiz Roberto. Ele comprando? Não vou dizer que foi ele, porque... A campanha dele? As denúncias que chegaram até a Polícia Federal estão vinculadas a pessoas à campanha do Luiz Roberto. Então eu acho, na verdade o Isaac falou agora há pouco, do descolamento da realidade do que se falou na campanha do Luiz Roberto, e eu derrubei a câmera do Isaac aqui, e com a prática, eu acho que a gente precisa, como o Isaac falou, ter convicção que o povo não é besta mais. Não adianta você falar, ai que lindo, eu fiz a licitação de empresa de ônibus e o povo está vendo que é um engodo. A Emília vai fechar a maternidade. O povo está vendo, em tempo que cada cidadão tem uma câmera, Foca, na mão, para você enganar o povo, fazer de besta, tá mais difícil. Agora tá mais difícil. Agora eu queria só fazer um último registro. Isaac falou uma expressão que você se assustou aqui, que eu acho que o seu ouvinte, ele precisa cravar isso. Isaac falou, Edivaldo está transformando a máquina em terra arrasada. Ouça bem você que é ouvinte agora e vai fazer cobranças à Emília. Seus ouvintes já começaram a cobrar aqui. Sim. A Emília na gestão do ano que vem. Emília, o vereador Isaac, que já é vereador de mandato e que está monitorando e fiscalizando, já anunciou. Iremos, e eu disse, antes do Isaac sentar aqui, eu falei para você, a gente está preocupado em como vai encontrar as finanças da prefeitura. Estamos muito preocupados. Mas não é pouco, para que isso não associe à culpa da prefeita. Mas tem a lua de mel. Tem a lua de mel dos eleitores com a prefeita, com o gestor. Essa lua de mel, dizem aí os analistas, que é entre 16 a 20 meses. Então, nesse período, depois de 20 meses, já começa a surgir a impaciência, as críticas, né? Então, existe essa lua de mel. Então, Emília vai ter esse período de lua de mel para justamente organizar a parada. Mas tem um povo no ar através do WhatsApp 996 11 90 50. Bom dia, Foca. Bom dia a todos. Foca, vamos agora se preocupar agora com o Edivaldo Nogueira, né? Que ele não vai queimar alguns papéis, tocar fogo aí nos computadores. Não, e essa turminha aí do passar uma graxinha nos pés e vai deslizando, viu? Que a prefeitura, próximo ano, já tem dono. Cai fora essa turminha do lambi-lambi. Entendeu? Bom dia a todos. Paulo Roberto, bom dia. Abraço para você, Paulo Roberto. Muito obrigado. Esse é o nosso ouvinte irreverente, né? É o povo participando, interagindo através do nosso WhatsApp. É o microfone aberto para a população. Bom dia, Luiz Carlos Foca. Bom dia a todos os ouvintes da Transamérica. Em primeiro lugar, parabenizando a doutora Emília pela vitória, parabenizando o seu convidado e também dizer que Emília, ela é renovação, como tivemos no governo, também temos na prefeitura. E eu torço muito que Emília honre esses votos que ela teve, né? E que ela faça uma ótima prefeitura. Claro, primeiro ano, esse ano agora, 2025, vai ser de estudos e a partir de 2026, aí sim vamos ver o trabalho de Emília. Luiz Carlos Foca, bom dia para você, para todos. Transamérica, aqui é Ricardo do Bugio. E foi uma lapada, hein? Nossa Senhora.
Abraço, Ricardo. Ricardo do Bugio. Olha, estamos aqui no oferecimento do INCA, Instituto Capital, a revolução da educação na zona de expansão, que comunica a todos os moradores da Aruana e adjacências que já estão abertas as reservas para as matrículas 2025. E o INCA vai oferecer educação infantil, fundamental 1 e 2 e o ensino médio. E essas modalidades já estão com descontos especiais. Para a matrícula da educação infantil e do primeiro ano, a turma está com o mesmo valor de 2024. Então faça já uma visita na Rua C, número 38, loteamento Jardim Eldorado, no bairro Aruana. Ou então ligue 999810169 999810169 é o número do Instituto Capital, o INCA, a revolução na educação na zona de expansão. Muito bom dia, Foca. Muito bom dia a todos da Transamérica. Sou o Carlos do Santos Dumont. Gostaria de parabenizar a toda a rádio, a toda a equipe pela excelente cobertura do dia de ontem, segundo turno das eleições aqui de Aracaju, onde nossa candidata Emília Correia sagrou-se campeã, candidata eleita, primeira mulher eleita prefeita de Aracaju. O resto agora é blá, blá, blá. Entenderam? É porque falavam, né? Atacavam a Emília dizendo que ela só tinha blá, blá, blá. Tanto no primeiro turno como no segundo, viu? Estamos também aqui no oferecimento da Centro Imobiliária. Você sabe que para você realizar o seu sonho do apartamento, né, que você almeja, o apartamento dos sonhos, a casa dos sonhos, a casa própria, é na Centro Imobiliária, meus amigos. A turma trabalha com as maiores e melhores construtoras de Sergipe, uma cartela enorme de empreendimentos, segurança na negociação e uma equipe especializada. Garantia total do aluguel, casa própria, imóveis à planta ou prontos para morar. Lá você encontra de tudo. Centro Imobiliário está sempre pronta para transformar o seu sonho em realidade. Entre em contato com o WhatsApp 99899-2121. 99899-2121 ou no @Centro Imobiliária. Mais que imóveis, sonhos realizados. Bom dia, meu amigo Foca, bom dia, amigos da Transamérica. Eu estou ouvindo aqui Lúcio Flávio atentamente sobre a situação de terra arrasada. Mando um abraço aí para o Lúcio Flávio, para o Isaac Silveira. Mas fica aí a expectativa da abertura da Caixa Preta. É isso que todos esperam, para saber o que vai se encontrar aí e as maracutaias que possivelmente armaram, né? Aí para destruir toda a situação da prefeitura. Um abraço, amigo, estou ali ouvindo, J. Pereira. Um abraço para você, Pereirinha. Pereirinha, que é um dos grandes da nossa comunicação. Forte abraço para você, J. Pereira. Estamos no oferecimento da Joalheria Novidade em Itabaiana, no centro e no Shopping Peixoto, onde você encontra os legítimos relógios diesel, tá? Você encontra de tudo lá, você sabe, né? A turma sai de Aracaju, vai para Itabaiana para comprar joias. E a Joalheria Novidade é o caminho certo para você encontrar descontos especiais e as joias que você precisa encontrar, aquela que você sonha, aquela que você precisa encontrar realmente, que você, né, tem o desejo de ter. Lá você terá essa joia com desconto especialíssimo, tá? Joalheria Novidade em Itabaiana, no centro da cidade, no Shopping Peixoto. Na verdade, esse grupão de Edvaldo Nogueira, Jackson Barreto, né, já manda há 30 anos, destruiu Aracaju. Eles se sentiam como o dono da cidade. Eles diziam o que eles quisessem. Agora acabou. Foram para casa. Vamos se aposentar. Tchau, inquiridos. O Machado, tá ligado comigo? Um abraço para você. Por falar em Machado, José Carlos Machado. Cadê você, Machadão? Cadê o Machadão? Sumiu. Machadão, ex-deputado federal, ex-vice-prefeito, ex-governador. Eu não vou dizer aqui. Olha, ele sabe o porquê eu estou falando isso. É o maior combatente da taxa Claudêmio, né? É verdade. Não, Machado é uma sumidade, é inteligentíssimo. Tomei um café com ele. Mas inteligente. Muito inteligente. Mas ele tá... Eu não posso falar, né? Hein? Será que ele paga o almoço? Paga não. Paga o almoço? Não, ele tá me devendo o almoço.
Tô dizendo aqui no ar. Vou falar de dívida. Machado, paga o almoço, rapaz, logo. Pra uma imitação. É o que, Isaac? Por falar de dívida, o senhor também está devendo, segundo a produção, a comemoração do seu aniversário, que foi ontem. Ah, verdade. Nós queremos felicitá-lo. Eu não gosto muito de comemoração. Você viu que eu nem falei primavera. que ontem foi meu aniversário. Você é um jovem comunicador. Muito obrigado, Isaac. Mas ele não gosta de elogio, não. Ele me deu umas patadas da outra vez que eu elogiei ele. Ele não gosta, não. A gente elogia ele e dá patada ao vivo e no ar. Ele é um narcisista às avessas. Olha, não gosta, não. Elogie o trabalho, aliás, a audiência. Fale da audiência. Blá, blá. Aqui não tem negócio de blá, 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 não, viu? A pergunta é local e horário, só isso. O resto... Só diga isso. Sai pra... Olha a musiquinha aí. A música de Isaac Silveira. Aumenta aí, vá. Isaac Silveira diz, Foca, eu só vou se você botar a rural pra tocar. Bota a rural aí. E essa tem caminho certo, é pra pão de açúcar, né? Pão de açúcar. Aumenta. Destino pão de açúcar. Ou Porto Seguro, ou Porto Seguro. Calma, aumenta, Arruma mala aí, arruma mala aí, arruma mala aí, a rural vai arribar. Peraí, Isaac, decida. É Pão de Açúcar ou Porto Seguro? Pão de Açúcar, agora a lotação já está completa, a lotação já está completa. O motivo de Pão de Açúcar todo mundo sabe, que ele é natural de lá. Mas Porto Seguro ninguém sabe o motivo, né? Não, eu não vou entrar. Deixa quieto, Deixa eu só falar uma coisa. Quarta-feira, às 14 horas, sessão especial em comemoração ao Dia do Servidor Público. Quarta-feira, que horas? Lá na Câmara de Vereadores, às 14 horas. Lúcio Flávio, você está mais que convidado. Opa, muito obrigado. Vamos debater todo o cenário. Deixa eu só falar mais uma coisa. O economista Nivaldo Fernando Sepulma informa que na pegada que está indo, na linha que está indo, a possibilidade de não haver pagamento em dezembro de salário. Pagamento do décimo. Olha, eu estou dizendo isso em todas as áreas. Os Flávio fez que levantar. As finanças da prefeitura estão sendo destruídas. E há uma iminência de atraso no pagamento do salário de dezembro. As reservas que eram feitas na conta 00, que era em torno de 70 milhões, não estão sendo feitas mais. Sim. Edivaldo inventou criou uma ampliação daquela ponte ali da Coroa do Meio, com recursos próprios. O problema é a ponte, não. São os recursos próprios que a prefeitura não tinha essas condições materiais para tal. Então, estou fazendo essa. Não estou afirmando. Estou dizendo que há uma configuração da omissão do pagamento do salário em dezembro, porque você tem que pagar salário e décimo. Bota exclusiva na tela, Exatamente. Meu filho. Exclusiva. Então, a gente vai estar acompanhando, viu, Isaac? Durante essa semana. Não, vamos trazer Nivaldo aqui. Vamos trazer Nivaldo aqui na quarta-feira. Vamos tentar trazer ele na quarta-feira aqui, para que ele possa explanar toda essa situação, tá? Nivaldo, que é uma figura emblemática na defesa do servidor e tal. Cara que dedica a sua vida literalmente para defender o servidor. É impressionante. É um homem de bem. A vida dele é para defender o servidor. É impressionante. Eu sou fã dele, eu sou apaixonado pela forma como ele configurou a vida dele e não, apaixonado não. Não, porque ele é casado, você também. Mas é no sentido do trabalho. Fã, diga assim, sou fã, admiro. O fã é um apaixonado. A paixão é patos, né? A paixão é a doença do coração, né? O povo no ar. Foca, bom dia a todos os ouvintes da Transamérica, parabéns a Emília Corrêa. E o recado foi dado ao governo e à tropa dele, viu? O povo de Sergipe não é besta. Esse governo não foi o que a maioria do sergipano quis. E a prova tá aí. Abra o olho, governador. Você tem 2 anos para melhorar sua imagem com a sociedade. Um bom dia a todos, Genivaldo. Um abraço para você, Genivaldo. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Tá aí a opinião do ouvinte. Aqui o microfone é aberto para a população poder participar. Estamos aqui no oferecimento da Construtora Celi. Olha, já imaginou você tomar um café da manhã na varanda com a vista para o charmoso Central Garden, meus amigos? Pois é, o Central Garden é a maior e mais nova área planejada da Construtora Celi. E a vida que você pediu para Deus,
você vai ter lá, meu amigo. Central Garden é um negócio sensacional. E o primeiro empreendimento vertical da Central Garden, no Central Garden da construtora Celi, é o Arbor Residência. É realmente assim um empreendimento lindo demais. Você escolhe entre aconchegantes plantas de 2 ou 3 quartos. E como foi o primeiro projeto vertical da região do Central Garden, já tem uma alta valorização. Em 5 meses de lançado, o Arbor Residência já tem uma alta valorização. Então, adquira já o seu Arbor Residência, onde a natureza e a vida humana, onde a natureza e a vida urbana, né? E humana também, né? se encontram em um encontro sensacional. Já pensou você acordar assim todos os dias, olhar para a natureza, é um verde lindo, sabe? O Central Garden, se você não pôde conhecer, vai lá, meu amigo. Vale a pena você conhecer o Central Garden, que é lindo demais. É tudo caprichado, né? Tudo que a Celi faz é caprichado. Você já sabe, tem solidez e tem qualidade. Bom dia, Nilson Vieira, a todos que fazem a Transamérica. Bom dia, Foca. Parabéns ao vereador Lúcio Flávio pela belíssima votação, né? Bom dia também ao nosso vereador Isaac. Parabéns, Isaac. Olaria está sempre com você, viu? Foca, é Augusto, tudo bom? Eu gosto de saber dos nossos vereadores, Lúcio Flávio e Isaac, como é que vai ser a nova administração 2025, a legislação, em termos de saúde e transporte, né? Essa licitação ainda vai continuar? O que é que nossa prefeita eleita Emília vai fazer? Obrigado pelo espaço. Um abraço para você. Ô Isaac, o que é que Emília pode fazer na prática para tentar barrar essa licitação? O que é que ela deve fazer nos primeiros dias já de gestão? Primeiro, eu penso que ela deverá se reunir com o presidente do Tribunal de Justiça. Tribunal de Contas, né, também. Né, para poder aprofundar a possibilidade da suspensão ou o cancelamento dessa licitação. Porque, veja, existe a vontade. Eu tenho vontade disso, certo? Mas você pode fazer isso do ponto de vista legal, né? Então, tem que se discutir isso, né? Discutir com esses dois setores, mas eu acho que no Tribunal de Justiça o campo está mais fértil que no Tribunal de Contas, na minha avaliação. Então, talvez ali ela consiga um chamamento, entre aspas, público, a necessidade de se refazer a licitação. Você acha que o Tribunal de Justiça vai ser um aliado? Eu acho. Além do Tribunal de Contas? Me parece, as minhas poucas informações que tenho, dão conta desse cenário melhor lá do que no Tribunal de Contas. Certo, mas no tribunal teve o voto da relatora da ação civil pública, que foi a Angélica Guimarães, contra a licitação. Teve o voto de Suzana, presidente, contra. José Carlos Felizola, não sei se os outros votaram, mas houve a ação, né, da suspensão. Então, até mesmo a Procuradoria-Geral do Ministério Público de Contas, o procurador Eduardo Hollenberg Cortez, também votou. Aliás, o parecer dele é contra a licitação, né? Então, vamos aguardar, né? Aguardar. O nosso WhatsApp está liberado. Aqui você, ouvinte, tem vez. Bom dia a todos os ouvintes da Transamérica. Bom dia, meu amigo e irmão Foca. Bom dia, Dilson Souza. Foca, rapaz, eu vi aí, foi seu aniversário ontem, eu te liguei e você não atendeu, Foquinha. Atende muito. Eu tô aqui para passar, para lhe parabenizar por tudo nessa vida. Você é um cara maravilhoso. Muito obrigado, bem, Paulão. Uma pessoa impoluta, uma pessoa muito bacana, velho. Impoluto, que você merece Paulão? Tudo de bom na sua vida, tá certo? Um beijo no seu coração, do seu amigo Paulão, o cachorrão. E quero dar bom dia a todos os dois vereadores, Lúcio Flávio e Isaac. Valeu, meu irmão. Um abraço. Um abraço para você. Deus abençoe você, irmão. Amém, E uma boa semana. Amém. Meu grande amigo. Vou lhe retornar hoje, Brigue Paulão. com o ouvinte, agora pelo elogio? Não, jamais. Ah, impoluto, é? Vá, impoluto. brigue agora. O que é impoluto, Isaac Silveira? Você sabe? Importante, né? Uma pessoa importante, Inoxidável, o que é? O que é? Você não vai enferrujar nunca. Você não vai certo. Entendi. Você vai engordar, né? Entendi. Ô Isaac, nesse segundo turno você aliviou um pouquinho, né? Porque Isaac disse aqui no primeiro turno que para diminuir a tensão das eleições, ele tomava pelo menos uma cervejinha por dia.
aliviou um pouco no segundo turno? Eu vi o conselho bíblico, põe um pouco de vinho para aliviar a tua alma. Tem um provérbio que diz isso. Aí você mudou a bebida. Isso mudou porque uma cerveja ia dormir. De vinho para cerveja. Então, pronto. Isaac, um abraço, obrigado pela vinda aqui, boa sorte na caminhada, parabéns, né, pela trajetória do primeiro turno, reeleito vereador, vai para o terceiro mandato e, evidente, o apoio a Emília Corrêa no segundo turno, que foi fundamental. Ontem à noite eu agradecia muito a Deus por estar vivo nesse momento. De ver a primeira mulher prefeita de Aracaju, de ver uma amiga minha de parlamento, é uma vereadora. Isso é muito simbólico, isso é muito extraordinário. E ter um vice também vereador. E eles sabem que eu, de certa forma, eu fiz parte dessa construção que eu pedi a Emília. Por favor, não erre na escolha do seu vice. Porque havia tido um erro lá com o Ian, eu falei, olha, cuidado, se você errar, eles querem que você erre. E não errou. E não errou. Então, quando você faz as coisas certas e se põe debaixo das mãos de Deus, as bênçãos vêm inevitavelmente. Então, obrigado, Deus, obrigado povo de Aracaju por eleger Emília Corrêa. Saibam que sonho e vontade de fazer o melhor por vocês não vão faltar. Muito obrigado, Foca, e a todos que fazem a Transamérica. Lúcio Flávio, o vereador eleito, boa sorte na caminhada agora, né, ao lado de Emília Corrêa, né, para começar o trabalho na prefeitura, na Câmara de Vereadores. Esperamos que o povo seja beneficiado. Eu que agradeço, obrigado pelas palavras. Eu estou vendo aqui uma matéria que acabou de sair, que os números da Emília Corrêa superaram a história de Edivaldo Nogueira, mas não apenas dele. Superaram João Alves e superaram Marcelo Deda em números absolutos nesse segundo turno. Isso mostra e confirma aquilo que você falou no seu editorial, que nasceu agora uma nova liderança política, um novo grupo político que nasceu sem sobrenome político e sem padrinho político. Nasceu do clamor do povo. É um fenômeno realmente, a gente não tinha Emília já fica para a história. Emília já está na história, como João Alves ficou, como Marcelo Deda ficou, como diversas outras figuras ficaram para a história política de Sergipe. Sem nenhum demérito a esses nomes que eu citei agora. Apenas mostrando que ela chegou com uma pujança impressionante. Mas também o número de eleitores hoje é bem maior do que mas em 2000 e 2004. Como você falou, ela não tinha um cabedal e o repertório. Então, isso também. É uma coisa que você tem que compensar também. Não, sim. Ela é uma vereadora de 2 mandatos agora. Amanhã eu vou fazer um apanhado. Hoje nós tivemos aqui o luxo, né, de ter as duas presenças dos 2 vereadores, mas amanhã... Lúcio à direita, você deixa claro. O Lúcio estava no lado direito. Sim, claro. Deixa muito claro isso. O luxo de ter a presença, a honra de ter a presença de vocês, mas amanhã eu vou fazer um editorial, logo no princípio do programa, e vou fazer um apanhado da história de Edivaldo Nogueira. Como ele conseguiu as vitórias. Edivaldo não conseguiu ser eleito prefeito 3 vezes por mérito. Porque se ele fosse um bom gestor, Edivaldo conseguia a reeleição dele em 2020 no primeiro turno. E foi para o segundo. Com a segunda colocada com mais de 100 mil votos. Edivaldo Nogueira conseguiu a reeleição dele em 2008 com o apoio de Deda, que era a sumidade na época, era o político mais popular da época. Então veja, se tem realmente aí um mérito com relação ao percentual de Luiz Roberto, porque Luiz Roberto conseguiu um percentual um tanto quanto significativo na minha avaliação, o cara que nunca foi candidato, nunca foi político, ter 43% dos votos, com o apoio de Edivaldo Nogueira, veja, foi a força da máquina do governo do estado e Fábio entrou para valer na campanha. Se Fábio não tivesse entrado, seria 70-30. Fácil. Então, ou seja, tá o povo desaprovou a gestão de Edivaldo Nogueira. O povo não aprovou. Eu falei isso desde o primeiro turno. Exatamente. Na verdade, poderia ter dado o primeiro turno. O rei está nu. Exatamente. O rei está nu e não quer se ver, né? Muito obrigado, viu? Já extrapolamos o horário só porque essa semana é a despedida da franquia, né? Aí o Rinaldo disse que pode